Muito boa noite, muito bem-vindos. Ontem eu não pude gravar, mas hoje eu estou de volta. Vamos começar com o livro Agenda Cristã de André Luiz, psicografado por Chico Xavier. A mensagem se chama Suba Mais Alto. Não se atrase em face de perturbação. Siga seu caminho atendendo aos objetivos superiores da vida, porque perturbadores são inumeráveis. É certo. Livro dos Espíritos, pergunta 1017. Alguns espíritos dizem estar habitando o quarto, quinto céus. O que eles querem dizer com isso? Perguntando-lhes que céu habitam, é que se forma a ideia de muitos céus dispostos como andares de uma casa. Eles então respondem de acordo com a sua linguagem. Por estas palavras, quarto e quinto céus, exprimem, porém, diferentes graus de purificação e, por isso, de felicidade. É exatamente como quando se pergunta a um espírito se está no inferno. Se for desgraçado, dirá sim, porque para ele inferno é sinônimo de sofrimento. Porém, sabe muito bem que não é uma fornalha. Um pagão diria estar no Tártaro. Tártaro é o inferno da mitologia grega. É por isso que ele se refere. Agora vem uma nota de Kardec. O mesmo ocorre com outras expressões análogas, como cidade das flores, cidade dos eleitos, primeira, segunda ou terceira esfera, etc., que são apenas alegorias usadas por alguns espíritos, quer como figuras, quer algumas vezes por ignorância da realidade das coisas e até das mais simples noções científicas. De acordo com a ideia restrita que se fazia outrora dos lugares, das penas e das recompensas, e sobretudo de acordo com a opinião de que a Terra era o centro do universo, de que o firmamento formava uma abóbada e que havia uma região das estrelas, o céu era situado no alto e o inferno embaixo. Daí as expressões subir ao céu, estar no mais alto dos céus, ser precipitado nos infernos. Hoje que a ciência demonstrou que a Terra é apenas um entre tantos milhões de outros, um dos menores mundos até, sem importância especial, que traçou a história de sua formação e lhe descreveu a Constituição, que provou que o espaço é infinito, não tendo alto nem baixo no universo, teve-se que renunciar a situar o céu acima das nuvens e o inferno nos lugares inferiores. Quanto ao purgatório, nenhum lugar lhe fora designado, estava reservado ao Espiritismo. Dá de tudo isso a explicação mais racional, mais grandiosa e, ao mesmo tempo, mais consoladora para a humanidade. Assim, pode-se dizer que trazemos em nós mesmos o nosso inferno e o nosso paraíso. O purgatório se acha na encarnação, nas vidas corporais ou físicas. Muito bem explicado até. A Gênese. Nós estamos falando das predições do Evangelho e hoje o item maldição contra os fariseus é apenas citação do Evangelho de Mateus, capítulo 3, que se refere a João Batista, e ainda em Mateus
capítulo 23, versículo 13 a 36, é aquela passagem que Jesus fala sobre os escribas e fariseus hipócritas. Então, são várias citações que ele fala: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, e vai listando os feitos ruins deles. E depois vem o item: minhas palavras não passarão. Aí é outra citação de Mateus, capítulo 15, em que Jesus fala: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. E em Mateus, capítulo 24, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão, que é o título desse item. E aqui tem o comentário do Espírito de Verdade. As palavras de Jesus não passarão porque serão verdadeiras em todos os tempos. O seu código de moral é eterno, porque consagra as condições do bem que conduz o homem ao seu destino eterno. Mas terão as suas palavras chegado até nós, puras de toda a ganga e de falsas interpretações? Aprenderam-lhe o espírito todas as seitas cristãs, nenhuma as terá desviado do verdadeiro sentido, em consequência dos preconceitos e da ignorância das leis da natureza, nenhuma as transformou em instrumento de dominação para servir às suas ambições e aos seus interesses materiais, em degrau não para se elevar ao céu, mas para se elevar na terra. Terão todas adotado como regra de proceder a prática das virtudes, prática da qual Jesus fez condição expressa de salvação. Estarão todas isentas das apóstrofes que ele dirigiu aos fariseus de seu tempo. Todas finalmente serão, assim em teoria como na prática, expressão pura de sua doutrina. Sendo uma só e única, a verdade não pode se achar contida em afirmações contrárias. Jesus não pretendeu imprimir duplo sentido às suas palavras. Se, pois, as diferentes seitas se contradizem, se umas consideram verdadeiro o que outras condenam como heresias, é impossível que todas estejam com a verdade. Se todas houvessem apreendido o sentido verdadeiro do ensino evangélico, todas teriam se encontrado no mesmo terreno e não existiriam seitas. O que não passará é o verdadeiro sentido das palavras de Jesus. O que passará é o que os homens construíram sobre o sentido falso que deram a essas mesmas palavras. Tendo por missão transmitir aos homens o pensamento de Deus, somente a sua doutrina em toda a pureza pode exprimir esses pensamentos. Por isso foi que ele disse: toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Muito bem. É isso aí. Vamos, então, terminar com a poesia de Poetas Redivivos. A gente leu a primeira parte anteontem, o livro Divino de Castro Alves, e hoje vamos terminar de ler. Mas como já faz 2 dias que eu li, eu vou ler ela inteira agora. Gemia a terra humilhada, a noite do cativeiro, dominava o mundo inteiro sob o carro da opressão. Com mandíbulas vorazes, de loba que se subleva, Roma encharcada de treva estendia a escravidão. Entre as águias poderosas jazia Atenas vencida, carpia Cartago a vida ligada a grilhão cruel. Na Capadócia, na Trácia, na Mauritânia e no Egito,
O povo chorava aflito, tragando cicuta e fel. O frio invadira os templos, não mais Eros de olhar brando, nem bela Afrodite amando, nem Apolo encantador. O Olimpo dormira em sombra, cessara a graça de Eleusis, não surgiam outros deuses que não fossem do terror. Mas quando o mal atingir o apogeu da indiferença, disse Deus na altura imensa, faça-se agora mais luz. E um livro desceu brilhando para a história envelhecida. Era o Evangelho da vida sob as lições de Jesus. Tremeram dourados olhos, o orgulho caiu de rastros, arcanjos vinham dos astros em cânticos de louvor. Mas ao invés da vingança contra o ódio, contra a guerra, o livro pedia à terra bondade, perdão e amor. Começara o novo reino, horizontes infinitos descerraram-se aos aflitos perdidos nos escarcéus. Os fracos e os desditosos, os tristes e os deserdados, contemplaram deslumbrados novos mundos, novos céus. Desde então a humanidade trabalha, cresce, porfia, ao clarão de novo dia por escalar outros sóis, e a mensagem continua em sublimes resplendores, formando renovadores, artistas, santos e heróis. Espíritas, companheiros da grande luz restaurada, tracemos a nossa estrada na glória do amor cristão e, servindo alegremente na luta, na dor, na prova, busquemos na Boa Nova o livro da redenção.